Dourados em Revista no ar, mais um programa de sua TV Gran Dourados. Interessante, eu sempre lembro isso porque é assim, é produzir aqui em Dourados, passa em todo Mato Grosso do Sul, Brasil inteiro pode ver, e o mundo também através do YouTube. E agora temos ainda mais um espetáculo de notícia. Quem tem Sky vai ver ao vivo o nosso programa e todos os demais programas da nossa querida TV Gran Dourados. Você já pensou que conquista? Além do que, produzindo aqui, divulgando aqui, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai estar vendo ao mesmo tempo, isto é, ao vivo, muito melhor que antes. Bem, hoje eu quero mostrar para vocês uma das belas coisas que são produzidas em nossa cidade. Falando nisso, nós temos aqui, eu queria, meu diretor querido, que você mostrasse bem de perto aqui, ó, a capa dessa revista, que é um orgulho para nossa cidade. Está aqui, ó, Jéssica e Rodrigo. Eu gostaria que todo mundo pudesse, pelo menos, botar a mão nessa revista para ver que trabalho fantástico é feito com material de primeiríssima. Aqui você tem tudo sobre ótica, que é o caso da Ótica Isis, que está aqui. Você tem até o nosso amigo pastor Ildemar, sempre com seus artigos extraordinários. Realmente muito bacana. E esse casamento, eu vou te contar, hein, meu? Olha, tanto de coisa. Vou mostrar na minha mesmo, né? Olha, que lindo. Coisa de louco, muito bonito. Sorteio de um carro, 0 km, supermercado Nippon. Esse Nippon é lá de Dourados, não é, meu? É de Ponto Porã, não é, meu? É, né? A nossa cliente há 8 anos. Cliente aqui da televisão há 8 anos. Então merece o maior destaque do mundo. Olha o Popeye aqui também. Esse Popeye eu já... o Popeye e esse supermercado é o mesmo, hein? E o restaurante Nippon também. Falei para você, rapaz, isso aqui dá dinheiro, meu. Olha, Style, esse Style aqui é da Rani Albuquerque. Bacana, hein, rapaz? Olha, é uma senhora revista, né? Entrevista com o doutor Sevilha, Odontologia e Paixão, a garotada aqui, ó, da Escola Total, os que aprenderam com a gente, né? Lá no Objetivo a gente fazia esse destaque. Os que são do meio a gente colocava foto, dia e tudo mais. Dourados ganha pronto atendimento infantil. Aí é o pai. Vamos mexendo com saúde, tá bom demais. Aí os buracos depois conserta. Primeiro vem a saúde, vem a educação e depois vem os buracos. Falando nisso, quero lembrar aqui da pessoa que nós temos hoje aqui, que é um grande visitante nosso por uma razão bem fácil de entender e imaginar. É porque com ele todos os programas deram um ibope medonho, seu. Acima de 1.000 visualizações e tem uma já com 3.000 visualizações. E um dia eu vou chamá-lo para falar da grande empresa que ele está montando aqui de móveis, uma fábrica especial de móveis. E tudo isso é fantástico para a nossa cidade, porque são empregos que aparecem, possibilidades para as pessoas que têm vocação para o trabalho. E aqueles que eram da época do Minha Vida e não sei o quê, e cesta básica, a profissão deles era esperar a hora de chegar esses troços. Mas hoje em dia, não. E não é um momento assim tão especial
da gente estar abrindo empresa, né? Mas esse meu amigo aqui, ele é de lascar numa época dessa. E é como ele me disse, tem época para trabalhar? Não tem. Então, estamos trabalhando. Daqui a pouquinho, você vai saber de quem eu estou falando, tá? Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, como nós prometemos. Pai Bola, né? Rapidinho. Estamos aqui, então, com essa figura que, em primeiro lugar, me envaidece e me lisonjeia ser seu amigo. E aqui no programa, ele é o ganhador de todos os ibopes. Meu amado amigo Elísio Brites, mais uma vez, repleta a saudação da gente em poder recebê-lo aqui. Obrigado aí pelas palavras bonitas, carinhosas de sempre, né? Quero aproveitar e cumprimentar todos os teleassinantes, né? E agradecer o convite para estar mais uma vez aqui, né? Colaborando de alguma forma com algumas novidades aí, né? No setor empresarial, no setor político, né? Para a gente bater um papo. Elísio, fala para mim das vezes que você veio aqui, como é que andam isso aí em termos de ibope, em termos de visualizações, como é que tá? Bom, nossas entrevistas continuam sendo, né, as campeãs, né, de visualizações, tanto no YouTube como algumas passam de 3.000 visualizações no YouTube, mas o alcance dela passa de 200.000. Pela reprodutividade. Isso, né? Juntando a TV também, porque ela repete várias vezes na TV e tal, né? E tem entrevista nossa de 2 anos e meio atrás, que já passou de 3.000 visualizações. Entrevista que foram feitas na mesma época com o prefeito, com pessoas aí importantes aí da política e tal, não passa de 100, 150, no máximo 200 visualizações, né? Mesmo os candidatos na época da política. Então a gente teve uma repercussão muito boa, e aonde a gente vai, sempre o pessoal, né, comenta e conversa, e aí quando você vai voltar, e etc. Tá? Você sabe que falando nisso de quando vai voltar, porque seria meio imbecil da minha parte e também do Elísio só vir aqui por causa das visualizações muitas. Mas não é assim. Por exemplo, hoje, por que eu estou trazendo o Elísio aqui? Porque ele está sabendo de muita coisa no campo da política, tanto em nível de Brasil, quanto em nível estadual e municipal. E, inclusive, está sendo assediado aí por um senador da República, e nós vamos saber essas coisas também aqui hoje. Está vendo como é que é bom? Elísio, antes de falar dessas coisas assim que você já tem conhecimento, como é que você está vendo a política nacional? Como todo mundo está vendo, né? Assim, a gente procura entender um pouquinho mais, né? Por estar ligado ao mundo jurídico e etc. Tal, e por gostar de política. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento ímpar, né, de participação cidadã, de indignação geral, né, de todas as classes, do setor empresarial, do setor de todos os movimentos organizados e etc. A gente vê que existe um descontentamento geral e com a política e com os políticos, né? Por quê? Por causa dessa baderna que virou, né? E dessas denúncias, delações e etc. E não escapa ninguém, né? Hoje, na política, o que está acontecendo? O cidadão começou a acordar, aliás, vem acordando aí nessas últimas 2, 3 eleições, né? Só tem melhorado o nível do eleitor e tal, que está sendo muito mais crítico e está cobrando muito mais. Não se fala mais em partido A, B ou C, porque, na verdade, todos os partidos viraram o quê? Partidos, né,
partidos de aluguéis, partidos aí que não representam mais, o cidadão não se sente representado, essa é a verdade. Então isso, e você vê, não é partido, derrubar fulana lá e não sei o que, tal. Não derrubou a fulana, tal, o vice dela está caindo, está aí, mais enrolado. Eu acho que hoje, por exemplo, o que eu vejo, a situação do presidente Michel Temer, que desapareceu um pouco o Lula, né? Porque estavam batendo no Lula, né? Muito assim e tal, né? E esqueceram um pouco dele, diminuiu um pouco, né? Encontraram alguém para poder bater com mais sonoridade. E ele teve a infelicidade, né, de ser gravado lá pelo Joesley, etc. Tal, né? E ficou muito difícil negar e sustentar o contrário, né? Ficou muito difícil. E a sociedade, né, ela é muito sábia. Eu acho assim, o povo é sábio, o povo não quer. Mas vamos melhorar a economia, vamos fazer isso aqui. Isso não maquia nada, porque melhorar a economia só vai melhorar se o setor produtivo gerar trabalho, vender, recolher impostos e etc. Tal. Mas isso aí não é coisa de governo. O governo, ainda que melhore a economia no geral, isso não vai impedir, por exemplo, a queda do presidente. Não vai, porque o presidente está cada vez mais enrolado, né? E agora com novas delações do Palocci, mais outras figuras importantes, Eduardo Cunha e tal, uma série de novos personagens aí que está para abrir a boca, tal, está tentando fazer um acordo aí de delação para diminuir pena e etc., né? Tem o próprio Guido Mantega também. Então, o que a gente vê? Que não escapa ninguém. Tem alguns que estão quietinhos aí, mas a qualquer momento pode aparecer, né? Na cena, né, dessa Lava Jato, de outras operações aí. E é isso aí, é muito bom. Eu acho que é bom, por quê? Porque isso sacudiu o Brasil. Então, o que cai é a República, mas que a gente tenha que renascer das cinzas, mas a gente tem que construir um país melhor, um Brasil melhor, transformar esse Brasil numa grande nação aí, onde esses 200 e poucos milhões de cidadãos, né, que são donos do Brasil, porque o dono do Brasil não é, o país é abstrato, né? O que é a soberania de uma nação depende de quê? Da qualidade de vida do seu povo. E nós estamos, né, num momento assim, muito ímpar, muito especial para fazer essa grande mudança. Primeiro, exigindo essa justiça, né, justiça com os envolvidos e tal, e que os inocentes que sejam inocentados, mas os culpados que paguem pelo que devem, e que o país, né, tenha um novo recomeço, né? Eu acho que é isso que precisa. Nós temos eleição o ano que vem, né? Que a gente vai falar mais para frente, né? Aliás, meu amigo Elísio, tem um autor chamado Stefan Zweig, que ele escreveu um livro chamado Brasil, o País do Futuro. Mas não foi ontem que ele escreveu, não. E nem no mês passado. Acho que... Foi em 1890. Quando ele veio aí fazer uma pesquisa em nossa floresta amazônica, tá difícil nós imaginarmos isso, porque nós aprendemos essas falcatruas, essas coisas tudo erradas, na época da descoberta, que para poder fazer a conchavo com o índio, eles entusiasmaram por esse lado aí. Elício, tem notícias boas que você já sabe da política nacional, ou pelo menos de políticos lá de Brasília. E depois eu vou querer saber, você que tem bastante contato também com o nosso governador, digo nosso porque estamos no estado, é porque eu gosto não. Foi até meu aluno. E depois aqui em Dourados, o que quer que você acha? Mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Tá preparadinho aí? Tranquilo. Então tá bom. Dourados em Revista, vai e volta já já.
Dourados em Revista, de volta para a alegria sua, nossa e do Brasil e do mundo, porque todo mundo vê hoje o nosso programa pelo YouTube. Falando em coisa boa, existe coisa boa lá em Brasília? Meu amigo Elísio. Bom, Brasília é aquilo, né, que todo mundo conhece, né? O outro dia estava vendo uma brincadeira nas redes sociais, que se o Niemeyer, quando projetou e aquilo em forma de um avião, né, se soubesse o que ia virar, teria sido um camburão. É. E é isso, né? Brasília é o quê? É o retrato do Brasil, porque todos que estão lá foram colocados por alguém, através do voto popular, através, né, ou que seja, via curral, ou via eleição de eleitores conscientes e tal, todos que estão lá, né, ou levaram mais alguém e tal, geralmente está lá, né, é a cara do Brasil, é isso, do Brasil que precisa mudar, né. A política, ela deixa muito a desejar e o povo não se sente representado e não é Brasília, é o Brasil inteiro, né, porque os eleitos que estão em Brasília são 3 senadores de cada estado, né? E deputados federais, né, que foram eleitos para estar lá montar o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado junto. Até nós podemos comentar aqui, como serviço à nossa população, temos que falar, mas pô, tem tantos deputados, por que tem tão poucos senadores? Acontece que os deputados, eles aparecem em número compatível com o número de eleitores que tem o Estado. Perfeito. Se você tem um Estado como São Paulo, que tem lá não sei quantos milhões de 70 eleitores, deputados federais. Aí você vai ter 70 e tantos deputados. O nosso, como tem pouquinha gente, tem 8 deputados federais, estamos falando. Mas e o senador, por que são 3? Porque os deputados, em suma, eles representam o povo, portanto, o número de eleitores. Já os senadores representam o Estado, E aí eu não posso ter um Estado com mais senadores do que outro, só porque um é rico e outro é pobre. Perfeito? E aí, então, na verdade, o Senado, que já tem o nome de sênior, lembrando que são pessoas já de mais juízo, ou deveriam ser, são aquelas pessoas que correspondem aos interesses da hierarquia, certo? Mas sem contar dinheiro nem aqui nem outro. Por isso que cada estado tem só 3. E falando nisso, nós teremos eleições já, agora para senador também, né? Também. No ano que vem. Nós temos eleição para deputado estadual, federal, senadores, governadores e presidente da República. Lembrando que nessa eleição o eleitor pode votar em 2 senadores, né? Porque são 2/3, né, que vai ser renovado. 1/3 permanece. Aí, sabe, tem aquela coisa da gente dizer assim, pô, mas renova, que não sei o que. A culpa é nossa, não adianta que esse maluco do Temer que anda com o pescoço duro, você viu como é que ele anda? Todo mundo andando ali bonitinho lá na Rússia, ele assim, durinho. Como? Assim, parece que é um robô. Ô, bicho besta, você tem que estar fazendo lá um troço desse. Bom, mas tem uma mulher bonita, Benê, que isso? Falei, bom, mas também com aquele dinheiro lá e ainda arrumou um pouquinho mais. Não está na hora do povo dar uma acordada, não sei como é que vai ser isso. Ele fala, agora nós vamos escolher para valer. Eu quero ver se vai melhorar ou não vai. Não é a hora disso? Não, eu acho que a expectativa é essa. A expectativa agora, o difícil é você fazer isso sem uma reforma política ampla, abrangente e tal. Porque esse Congresso que está aí, que tem legitimidade para fazer essa reforma política,
Nunca se preocupou, faz 4 décadas, fala em reforma política em época de eleição, mas não se faz. Aí agora, com toda essa confusão, com toda essa baderna que está acontecendo no país aí, envolvendo o país exportando corrupção para o mundo inteiro, né? Porque essas empresas envolvidas, Odebrecht, etc., está envolvida em vários países, né? Então nós estamos exportando, mostrando como que se rouba, como que... É isso que... Então é o momento... Era de se fazer uma reforma política bem abrangente, tal, mas esse Congresso que poderia fazer isso não tem legitimidade para fazer isso, porque metade do Congresso Nacional... Não, mas vamos pôr assim, está envolvido diretamente nos mesmos crimes que a ex-presidente Dilma está envolvida, que o Temer, que todos esses partidos, todos esses figurões, tá aí a delação do Joel, da JBS lá, né, mostra que eles pegaram 80% dos deputados e governadores, inclusive o nosso, né, levou dinheiro aí e tal. Eles negam, porque eu vou provar. Eu não vi ninguém provar, não vi ninguém dos acusados provar que não tem culpa. Não vi. Isso aí aliás, eu acho que a imprensa dá muito espaço para a pessoa se defender numa coisa que já o povo não acredita, né? E outra coisa, não tem que se defender na imprensa. Se você é inocente, se defende lá no foro competente, mas não fica tentando mudar, tirar o juiz, o ministro tal, porque o outro é mais meu amigo, porque pegaram o Gilmar Mendes lá acertando, né, fazendo acerto com Aécio, etc. Pô, essas coisas é muito nojento, isso precisa acabar. Isso sai do campo da política e já entra no então judiciário. Aí é um poder entrando no outro e virou o quê? E desmoraliza. A política já está desmoralizada, agora estão desmoralizando o judiciário com isso, com esse julgamento lá no TSE. Um ministro, né, classe A, que é o Herman Benjamin, foi muito competente, foi muito, né, decente, foi muito técnico. E aí o que fez? 4 ministros, 2 novatos, um raposa velha, que é o Gilmar Mendes, tal, e mais o outro lá, o coronel lá, que deu piti nele lá, porque é o grisalho lá e tal, né, que é o Napoleão, né. O que acontece? São 4 ministros, né, totalmente envolvidos aí. 2 foi porque foi colocado pelo Temer. Deveria se dar por impedido. Eles deveriam se dar por impedido. Tá? O Gilmar, como presidente, né, fez o cirquinho dele que ele costuma fazer. É isso que ele fez, porque ele não fez nada. Ele ali, tanto que é objeto de novos recursos no STF e deve anular. E deve anular mesmo. Esse julgamento foi uma vergonha. Isso não se admite mais, e ainda mais num momento que o país está clamando por mudanças, né, profundas. Tá? Então, voltando aí à questão da eleição de 2018, tal, o que você pode esperar? O povo está totalmente perdido. Se os políticos falam em mini-reforma e eles não têm capacidade, não têm legitimidade para fazer sequer uma mini-reforma, né? Porque está todo mundo tentando salvar a própria pele, essa que é a verdade. Então, pegando de cima para baixo, em todos os estados a gente vê, né? Todas as pessoas que hoje são senadores, que já foram governador do Acre, todos envolvidos, todos, os atuais governadores, quase todos envolvidos. Mas esse trem dessa política aí, eu analiso, deve ser bom demais, né? Porque eu me recordo, nosso amigo Zeca do PT, ele deixa o governo do estado para ser vereador em Campo Grande. Que troço maluco, meu! Quem é o senhor? Não, eu sou ex-governador, que agora eu sou vereador aqui. O Valdir Pires também foi governador da Bahia, depois começou lá, como voltou a ser vereador e tal. Aqui nós tivemos o prefeito, o cara foi prefeito, vice-governador, governou o estado aí durante 75 dias, hoje é vereador, e se brincar não se reelege. Então, o que acontece? É isso, o povo está de saco cheio, vai mudar. Vai mudar. Nós tivemos aí... Você tem certeza disso aí? Não, a mudança não tem como se sustentar, sabe? Não tem. O que precisa o que está sendo feito. A grande mídia hoje está
com programas. A gente isso não está no canal aberto, mas está nos canais por assinatura. Eu tenho, às vezes eu fico a madrugada toda assistindo bons debates, né? Boas colocações de especialistas em política tanto nacional como internacional, e a gente aprende muito. Isso é muito interessante, porque e as redes sociais, que eu falo desde o primeiro programa que eu tive aqui, mudou muito o comportamento do eleitor. O eleitor não está preocupado com sigla partidária, porque todas elas estão envolvidas em falcatruas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da forma como é eleito, né? Dos senadores biônicos, daqueles senadores, antes era biônico, agora tem o suplente e tal, que nunca subiu num palanque e ocupou lugar de senadores aí, ou caçado, ou afastado, ou que morreram, né, e tal. Para dar um exemplo assim, fático e notável da nossa política, tá aí o Pedro Chaves. Nunca viu política, não sei quando ia lá votar. Se é que ia, não sei se ia. Entendeu? Agora virou senador da República. Não, mas foi a situação que eu falei. O que ele substituiu? Um senador cassado, preso, cassado e tal, e que quase foi governador 2 vezes aqui. E foi senador, né, pela segunda ou terceira. Né, e o que acontece? E isso são mudanças. Onde você já se viu? Não, o coitado está lá mais perdido que sai de tiroteio. Mas não quer dizer, o Benê, que ele não vai ser que não vai desempenhar o cargo dele de forma boa. Eu conheci vários, conheci o senador Wellington Salgado, conheci ele pessoalmente em Brasília, ele substituiu o Itamar. Era um senhor de um senador, um camarada espetacular, assim, um bom tribuno, um bom conhecedor da política e tal, e nunca disputou eleição. Então, o que o povo quer? O povo precisa o quê? É renovar. Renovar não é, então vamos renovar. Fulano nunca foi, mas ele é amigo do ciclano, que é o coronel lá e não sei o que e tal. Então é isso aí. O que precisa é de gente nova na política. Nós falamos disso já em vários programas. O que precisa? O eleitor precisa renovar. Então está na hora, porque esses políticos que estão aí há 20, 30 anos, 40, alguns 50 anos aí, com 10, 11 mandatos, né, assim, não tem mais nada a oferecer ao país, porque levou o país a esse caos que nós estamos vivendo. Não tem mais nada. Então, o que você pode esperar? Primeiro, nesse momento, o que tem que estar é o povo discutindo isso publicamente. Não importa se você vai falar besteira, tal, mas você tem que ir, porque alguém vai te corrigir, desde que você seja bem intencionado. Então eu vejo isso. O pessoal vai tal. Agora, o formador de opinião, aquele, né, que tem um preparo, que tem um médico, um advogado, um economista, tal, ele tem que dar uma participação mais efetiva nas redes sociais, porque são os professores e tal, precisa participar mais, porque a gente tem que, né, ajudar a orientar na condução desse processo, como cidadãos. Né? E entre esses cidadãos aí, formadores de opinião, alguns estão preparadíssimos para ocupar qualquer cargo eletivo. E temos que, né, montar essa equipe. Agora, como é que você monta essa equipe? Como é que você monta esse time se você não tem uma regra eleitoral clara? Definida. Você não sabe se vai ser, como vai ser o financiamento de campanha, se vai ser público e privado, se vai ser por quem é mais votado, ou se vai ser pelo coeficiente, se vai ser pela legenda, tal. Tem uma série de coisas. E eles estão levando isso, sim, de qualquer jeito, para depois aprovar uma coisa que salva alguns caciques. Que favorece as pode ser um tiro no pé. Deles, né? Eu não sei se vai favorecer, porque o povo é sábio. Eu sempre falei desde o primeiro momento, tem mudado, e as mudanças são mudanças interessantes. Ah, mas não mudou? Mudou, porque o que tem que se entender é que não é acabando com a política que nós vamos resolver o problema desse caos que nós vivemos. Pelo contrário, é mudando os políticos, não é acabando, né? Mudando os políticos, colocando pessoas sérias, decentes e preocupadas com o país. E eu penso assim que tem muita gente boa capaz de substituir esses que estão aí. Então o povo é sábio, o povo vai dar a resposta, né, no momento certo. Nós estamos vivendo isso, um momento muito especial, vamos dizer assim, com toda essa podridão que a gente vê, porque nunca se viu tanta
coisa assim tornada público e tal, não importa. Então tenta encobrir aqui, mas daí a pouco o outro entrega lá e derruba tudo, né, vira o ventilador para a farofa dele lá. Então acabou, não tem mais isso. Ministros aí pedindo, o pessoal está pedindo a cabeça agora, estão recolhendo assinatura para pedir o impeachment do Gilmar Mendes, por causa dessas presepadas, dessas trapalhadas jurídicas que ele faz, que envergonha a nação, envergonha o país, sabe? Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Um ministro, ele ocupa o mais alto cargo da República, num dos poderes mais importantes, que é o que conduz aí, o que te dá segurança jurídica, não só para os nacionais, mas para os internacionais, para as empresas que vêm investir no país e tal. Então você precisa ter um judiciário sério, você precisa ter juízes como o Sérgio Moro, como tantos outros ministros ali na Suprema Corte. Tem ministros de excelente qualidade e tem uns que, né, falam uma coisa aqui, no final da entrevista já mudou de posição porque tem alfinete aqui, tem alfinete ali. Não está sendo bem visto. Eu vi uma entrevista à madrugada com o ministro Marco Aurélio, um ministro, né, com uma cultura jurídica muito boa e tal, mas se contradiz numa entrevista. Num quadro ele fala assim, não, porque o relatório do ministro Herman Benjamin é muito bom e se eu tivesse lá eu teria votado com ele pelo relatório e tal. No outro quadro ele já fala, ruim com Temer, pior sem Temer. Isso é uma contradição. Se ele tivesse votado com o ministro Herman Benjamin, o que teria acontecido? Ele teria derrubado o Temer. E tinha que derrubar, com todas essas atrapalhadas aí não tem, não é... É uma questão de credibilidade do governo. O governo do Brasil, o interesse da nação tem que ser maior do que qualquer interesse do cargo, até porque ele nunca disputou uma presidência, ele sempre foi vice ali e tal, deputado e tal, e não tá ali por questões legais, porque ele era o vice e era o substituto, mas se ele pisou na bola, ele tem que pagar o preço, pelo menos perder o cargo e tal, para o país precisar respirar, precisa andar. O Congresso parou, desde a época do impeachment da Dilma, o Brasil parou, não se vota nada importante, nada que mexe com a vida do cidadão. E o que acontece? Gerou essa insegurança, desempregos e tal, e essa baderna de assalto, de roubalheira e tal, que só cresceu. E não tem freio isso, não tem. Se não se estabilizar a política, nós não vamos voltar o país a ter uma normalidade, não vamos ter. Elísio, duas perguntinhas. São boas, hein? A primeira, o fato da gente ter tido um Lula na presidência e sucedido por alguém pior do que ele ainda, que é a Dilma, não quer dizer que o que vier para frente, o caso do Temer ou qualquer outro, será tudo desculpado só porque o outro era pior. De maneira nenhuma. Claro, põe concordo. na rua todo mundo, Concordo. todo mundo. Então, como é que tem que ser a coisa? Simples. Entrou alguém, está dentro da verdade? Sim. Está fazendo certo? Sim. Então fica. Não está rua, não interessa se o outro foi pior, não foi pior, acabou. Não é isso? Tem que ser assim, porque o que acontece? Hoje, se você colocar todos esses partidos, 40 e poucos partidos aí, mais não sei quantos, 80 para ser aprovado e tal, e no líquido vai bater e tal, tudo junto e misturado, vale exatamente a mesma coisa. Então, nada. Não vale nada. Não vale nada, porque não tem, se nenhum deles segue uma ideologia de esquerda, direita ou centro, até que o povo nem sabe direito o que é isso, o que precisa? O que precisa é voltar, o povo tem que voltar e falar, nós queremos o quê? Não importa que seja esquerda, direita ou centro, porque todos eles têm coisa boa, desde que seja sério, entendeu? Vai falar assim, porque a esquerda foi que roubou, meteu não sei o que tal. Não, aí quem roubou é ladrão, porque o cara que defende uma ideologia de esquerda tal, e ideologia, como defendeu vários, em vários países aí e tal, grandes estadistas tal, de esquerda, de direita ou de centro. Tem uns caras que fingiram-se bons, como aquele Mercadante, que ele foi um cara que confundiu até mim. Falei, esse ainda deve ser, apesar de ser PT. Depois mostrou que era porcaria igual aos outros. Agora, alguém que está me fascinando é o Paim, né? O bichinho, ele bate doido. Ele sempre foi um cara muito bom.
O Paim, Suplicy, sempre foi um cara muito bom, um cara nunca se misturou, nunca entrou muito, né? O problema do Suplicy é quando ele acordava, né? Porque já tinha acabado a sessão, já tinha acabado tudo. Então, Por isso que acabou, nem sabe mas o que é. um cara extremamente assim, né? Que tem uma visão, eu assim. tô falando. Agora, tudo bem, o que eu quero dizer, o que tem que ficar disso? É isso, tá bom, quem se envolveu nessas falcatruas toda tal, tem que ir mesmo para casa, ou para cadeia, ou tem que pagar de alguma forma. 2 perguntinhas, mas elas têm que ser para o próximo bloco. Primeira, é importante prender o pessoal ou pegar o dinheiro de volta? Guarda, para responder depois. Tá bom. Segundo, o que significa renovar? É uma informação didática que nós temos que dar para o nosso povo, porque às vezes o pessoal pensa que renovar é tem que pegar mais novo. Não, senhor. Dourados em Revista vai e volta já. E o duro que nós estamos fazendo aqui, aquela história do nosso amigo Martin Luther King. Ele dizia, olha, se você quer ter inimigos, adversários, você não precisa ir para a guerra. Basta você ter opinião própria e emiti-las. Ih, rapaz. E ele falava uma coisa boa para encerrar o bloco, deixa eu colocar. O difícil não é o mal, né, causado pelos maus, é o silêncio dos bons. Isso, né? é verdade. É muito interessante essa, né, colocação, porque ele foi um grande, né, o mal vai falar mesmo, agora o bom tinha que também dar, né? Lógico, né? Vai ficar muito bom. Dourados em Revista vai e volta já para Dourados, Estado, Brasil e o mundo, através do YouTube, dentro de algum tempinho agora, já na Sky, em todo o Brasil. Olha que bonitinho, meu. Estamos evoluindo. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, juntinho com a revista do Farol. Olha que coisa linda, meu. Não é brincadeira não, viu? E olha que nós aqui da TV estamos sempre divulgando. E nós divulgamos mesmo porque ela é muito, muito, muito importante. Muito bem, avisamos a plateia, por favor, desligar os celulares aí, senão fica entretente aí, tá bom? Hoje tem quase 70 aqui. Muito bem, ô Elísio, assim como eu falei no bloco anterior, a perguntinha, a primeira que eu falei, qual que é? É melhor a gente prender esses ladrões ou pegar o dinheiro deles? Solta aí. Bom, o melhor é fazer o que a Curitiba está fazendo. Prender... Pega o dinheiro... Fazer ele abrir o bico, né, com as delações, com essas, né, troca aí de benefícios e tal. Pegar o dinheiro de volta, o que está aqui, o que está lá, e confiscar os bens, porque pior que a injustiça é a justiça mal feita. É verdade. Sabe? Porque não deixa de ser uma injustiça também. Então, pior é quando você é roubado e você pega o ladrão com o produto do roubo que ele cometeu em cima de você e tal, e fica por isso mesmo. Ou o juiz te prende porque você foi lá. Mas não, aqui está acontecendo no Brasil. Tem juiz assim de monte. Então, o que tem? Então, juízes não são deuses. Juízes são passíveis de, né, alguns propositadamente e outros por ignorância mesmo, porque a ignorância existe em qualquer meio, né? Então, o que acontece? Isso precisa melhorar. Mas, agora, por que tem melhorado? Não é porque melhorou porque a sociedade está mais por dentro. Porque existe, né, um grupo de pessoas no Brasil inteiro tal,
fiscalizando o executivo, fiscalizando o legislativo, mostrando o vereador que faz baderna lá com o dinheiro da representatividade dele, deputados e etc. Tal. Isso é muito bom, isso é ótimo. Então fala, pô, mas foi nesse camarada que eu votei, e você fica, puxa vida, por quê? Aí outros têm vergonha, falam, mas eu votei no cara, como é que eu vou criticar? Você tem mais legitimidade ainda quando você vota, né? Elísio, enfim, prender sem tirar o dinheiro... Tá, então, não respondendo. É pior do que tirar o dinheiro e largar o cara solto por aí? É muito. Essa sensação aí é terrível. Essa sim, essa faz um monte de cidadãos mal preparados virar bandido. Fala, olha, porque bom, o crime compensa. Isso não pode, isso tem que ser, isso acabar não acaba, mas pelo menos tem que ficar dentro daquele do suportável. Do suportável. E agora a segunda pergunta é essa. Renovar, o que significa isso? Tem gente que pensa que renovar é botar gente mais nova. Não, senhor, nada a ver. Renovar é isso, é o que nós precisamos. Renovar é colocar gente novas cabeças, novas lideranças, pessoas... Mas nova não em idade, né? Não, novas cabeças, nova mentalidade. Idade, eu conheci ali, naquele julgamento lá, pessoa de cabeça branca lá, que o pessoal chama de velho e velhaco. Velho e velhaco. Outros, como o ministro Celso de Mello, que é um decano lá e tal, um cara decente, um cara, né, preparadíssimo, um cara que tem coerência, o Fux. São pessoas que a gente vê que eles honram a toga, outros desonram. Tanto que, você me falou do nome extraordinário para mim, o Fux. É um juiz também, não deixa de ser. É claro. E ele disse, nós todos julgamos como juízes. Espera um pouquinho. Ele foi vencido. Foi. E ele, no entanto, fala que todo mundo... Mas não tem como ser diferente, é isso mesmo. Porque o que acontece? O que precisa essa renovação que você, né, tocou no assunto, é necessário o quê? Renovar em todos os níveis, né? Deputado estadual, deputado federal, senadores, né? 2/3 do Senado. Falando em senador, fiquei sabendo de uma história aí, de uns assessores do Moca, que andaram já o momento é de muita conversação, né? Mas parece que o interesse era muito grande dele, né? O que ele quer com isso? O Moca, ele é um dos que vai pleitear a reeleição, provavelmente, né? Porque o mandato dele está se esgotando, né? Agora, né? O ano que vem. E ele é um dos poucos que não está envolvido em nenhum escândalo, né, do nosso estado. Eu não vi ele envolvido, né, em Lava Jato, em JBS. Pode ser que não chegou ainda. Pode ser, né? Eu não tenho nem... Ele é apadrinhado pelo nosso mas o que eu sei, né? o que eu sei é que ele é um parlamentar antigo, né? Começou lá como vereador, tal, deputado estadual, deputado federal, senador, legitimamente eleito, derrotou nosso candidato aqui na época, né? Mas não Indorás, hein? Não, tá, mas ele teve... perdeu em Campo Grande também. Aí o que acontece? Não se vê falar que ele é dono de grandes fortunas, isso e aquilo e tal. É uma pessoa assim. Então, quando você fala assim, renovar, eu falo assim, tem pessoas como Álvaro Dias, como Moca aqui, como tantas, Cristóvão Buarque, no país inteiro tem gente muito boa. Tem gente muito boa que eu acho que tem bagagem, experiência e tal. Agora, falando nisso, já que você puxou aí, tem alguém para enfrentar o Álvaro Dias? Tem. Tem Bolsonaro que sai junto. Mas não, uma coisa é você gostar ou não, entendeu? Entendeu? Mas ele tem, doido. Mas tudo bem, o que eu estou dizendo, são nomes aí que está se despontando nacional. Outro nome. Tá, eu apostava no nome do Pedro Táxi, que é o governador, que eu acho ele um camarada altamente qualificado, mas agora vi esses dias que ele está envolvido, parece nesses negócios de Lava Jato aí, parece que andou... Não, o negócio é esperar. Isso. Então o que você não pode é pôr pano quente, tá bom? De jeito. Então hoje, se a eleição fosse hoje, meu candidato seria o Álvaro Dias. Dias. Porque eu acho ele uma pessoa que nunca fugiu do discurso,
o discurso dele nunca fugiu do clamor das ruas. Ele sempre teve, ele não teve muito... Foi governador de um baita no Foi estado, governador, que é o Paraná. não tem nenhum passado que possa manchar a vida pública dele, sabe? Então eu acho assim, se eu tivesse hoje, se ele fosse candidato, eu faria campanha para ele, né? E é bom lembrar os meus louvor. amigos que ele não é paranaense, não, viu? Ele é do meu estado, São Paulo. Do meu também, eu sou nascido em Presidente Bento, né? É, coisa boa. Escuta, falando da política do estado, como é que anda o nosso amigo Reinaldo Azambuja? Deve andar preocupado, né? Preparando aí as defesas dele aí, porque cada dia parece uma, né? Já Quando perdeu ele uma. quis. É o que eu falei um pouco antes, né? Não é nada pessoal contra ele, né? Mas ele, né, deixou muito a desejar como governador. Eu acho que ele está sendo um péssimo governador para o estado inteiro, basta andar. Aliás, se eu encontrá-lo pessoalmente, eu quero falar, governador, o senhor precisa andar de carro, viajar de carro, para o senhor ver essas estradas estão acabadas, né? E um monte de puxa-saco que ele contratou para bater palma para ele. Escondem tudo que tem de errado, não chega nele. Isso tem que ser dito, e eu falo isso com legitimidade. Eu pedi voto para ele nas redes sociais e tal, porque eu não acreditava nos outros candidatos e tal, mas ele está deixando a desejar, e agora envolvido ainda com essa JBS, etc. e tal. Eu tenho certeza de uma coisa: nenhum deles escapa. Ele não vai para a reeleição, se ele tiver juízo, ele não vai, ele provavelmente não vai ter condição legal, e se tivesse uma Assembleia Legislativa com 24 deputados aí conscientes, ele seria cassado e etc. Mas é difícil você apostar nisso, até porque você vê que ele está num partido aí que, né, o pessoal está todo mundo aí pisando em ovos aí, primeiro fazendo uma coisa extremamente errada quando tentam salvar o mandato do Aécio, quando todas as grandes lideranças deveriam ir publicamente falar, não, afasta-se, porque o interesse público é maior. E não tem jeito, tem coisa que não tem. Você pode ser meu irmão, falar, meu irmão, vai para casa antes de você ir para a cadeia, porque você pisou na bola, você desonrou o voto de quem te colocou ali e tal. Então, você não pode, até porque o partido tem que ter a sua imagem limpa. Então, antigamente era assim, quando o deputado pisava na bola, antes de mais nada, as lideranças do partido já, se afasta, expulsa ou sai fora. O Delcídio fez isso. Antes de ser expulso do PT, ele mesmo pediu para sair do PT. Eliseu, eu acho, não sei, eu acho que o nosso Brasil não está perdido ainda. Você sabe por quê? Esse lado do judiciário, mesmo sendo uma partezinha desse tamanho, salvando o país através dessa Lava Jato, ninguém acreditaria nisso, mas nunca, nunca. Segundo, alguns políticos dando a alma, fé e coragem para defender. Eu acho que isso aí ainda vai, né, repercutir. Interessante eu lembrar uma coisa que talvez a população não saiba. Um dos deputados federais mais bem cotados pela população, pela ligeireza de pensamento e ao mesmo autenticidade de conduta, é o Tiririca. Que incrível isso, ele andou falando contra os deputados federais, sampou a madeira mesmo lá e está dando a contribuição dele. Tá, Benê, aí é que tá. O que você, eu acho que o que está faltando agora é envolver melhor o cidadão, né, para enxergar isso, o que nós queremos em 2018. Mas não é só o cidadão comum, o empresário, porque o que eu vejo, por exemplo, quando houve aquela guerra do Golfo, lá atrás, a primeira guerra do Golfo, né, que tomaram o Kuwait, o Saddam pegou, em uma semana o Bush foi lá e pegou o Kuwait de volta. Ele não foi lá porque ele estava com dó dos kuwaitianos que perderam o país
num golpe de Estado lá e tal. Ele estava preocupado com as empresas americanas. O que nós precisamos... Com o petróleo deles. Exato, exato. Então, o que acontece? As empresas americanas que estavam explorando petróleo lá no Kuwait. Então, é isso que eu quis dizer. Então, o que acontece? O que nós precisamos é a classe produtora, empresarial, comerciantes, de uma maneira geral, né, parar de ficar bajulando político. Político você tem que ajudar quando ele está pensando nos empregos que você está gerando, nos impostos que você está pagando. Posso dar uma pergunta aqui no Deve. E bem interrompendo, você falou de empresário, tá? Não sei o quê, né? Vamos falar do Elísio empresário, no meio dessa baderna toda nacional, com perigo de muitas empresas quebrarem, exatamente porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho. O que deu no meu amigo Elísio, político como você é, falar, não, eu vou investir sim. Como é que está aquela empresa que nós já divulgamos aqui? Então, a empresa, ela está muito bem, está indo de vento em popa, né? Porque o que nós fizemos? Nós, primeiro, né, nós investimos nos equipamentos, tal, nos mais modernos que precisa para iniciar uma empresa do porte. No segundo momento, trabalhamos aí, né, já temos uma marca que é 1000, uma marca forte, uma marca, né, que veio para ficar. Já estamos trabalhando aí com vários profissionais produzindo produtos para ela colocar no mercado, né? Depois desses produtos testados e tal, a gente vai trabalhar na parte legal, que é patentear esses produtos, tal, criar aí, né, uma proteção jurídica, né? E eu, como empresário e político, né, eu pretendo unir o setor moveleiro, porque tem muito na cidade, o pessoal que está de fundo de quintal, não sei o quê, eu acho que todos precisam sobreviver. Então a gente precisa se unir. Então, no momento oportuno, ainda esse ano, está dentro da nossa meta, né? Criar aí uma associação, criar aí alguém para dirigir o setor, para nos gabaritarmos, para comprar bem, para vender bem, para qualificar, para criar cursos, para dar cursos para novos profissionais e tal, e olhar o mercado, ocupar o nosso espaço, porque nós temos muitos móveis que vêm de fora e quando nós temos capacidade para produzir com Mas empresas isso, daqui. tudo que você falou, precisa acreditar em Dourados, não é isso? Ou qualquer empreendedor, ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar naquilo que ele faz. Então, tá, se eu estou lá no Pantanal, eu tenho que produzir alguma coisa que seja ali do meio, né? Então, eu acho que Dourados, né, é um grande, né, um grande centro para você produzir. Para você criar uma nova indústria de calçado, por exemplo, nós temos tanto couro, tanto boi, tanta coisa que abate aí e tal. Então, por que não industrializar isso? Por que não criar mas o Dourados não tem número. Não, a gente exporta, como o pessoal não produz peixe em Itaporã, e muitos desses aí nem vêm para a nossa mesa, vai direto para o Japão, vai direto para a exportação e tal. Então é isso que precisa, o que precisa é organizar esse setor. Agora, o que não pode é setor produtivo ficar na mão de políticos, como essa JBS, ela vai se acabar. A JBS, ela nem pode permanecer, não, né? E ela vai se acabar, pode ter certeza que o governo... dois moleques aí roubaram dinheiro do governo. Então, o que acontece? Vai se acabar por si só, porque primeiro que fechou-se todas as portas para ela agora, né? E ela não manda mais no governo igual mandava. Então, com isso aí... E agora vem CPI, vão complicar. E o país... Agora, o que não pode é isso. Eu fiz a mesma coisa que aconteceu com o Eike Batista. Era o homem mais rico do mundo, que sonhava em ser o mais rico do mundo, era o mais rico do Brasil. De repente virou um presidiário, virou aí e tal, e raparam até a cabeça dele. Então, é esse tipo de empresário que tem que acabar. Nós temos que nos espelhar em empresário, como foi Antônio Hermílio de Moraes, José Hermílio de Moraes, como foi Olacir de Moraes, outras pessoas né, que passaram por todo esse mundo de geração de empregos, com indústrias dentro e fora do Brasil e tal. E quando é que nós vamos fazer um programa falando e mostrando as coisas da 1000? Da 1000 eu quero fazer dentro de uns 2 meses, tal, que a gente já tem muita coisa nova para mostrar. Dá para mostrar os equipamentos? Não, né? nós vamos mostrar. Nós contratamos uma empresa que está cuidando dessa parte aí, que é a parte de publicidade, a parte toda de logística, a parte de expansão. Então,
até talvez final do ano que vem, a gente quer gerar pelo menos 300 empregos diretos. Ai, que maravilha, hein? Escutando isso num país de 14 mil desempregados, tá louco. Olha, dentro em breve nós teremos aqui conosco 2 empresários jovenzinhos. Um deles é o Eric Galassi, que é dono da Tecnologia E tudo que é da área de informática, em software e hardware, tudo que você puder imaginar, vai estar aqui conosco. E um outro também que agora está num mercado difícil para ele, porque ele andou sempre em outros, né? O Jorge Razuki, hoje dono de um dos maiores postos de gasolina de nossa cidade. Estará aqui falando também dos seus investimentos. O Jorge gostava muito dessa área de jogos, tal, e tanto que ele foi lá para Corumbá, certo? Para dirigir uma grande empresa da família lá. Agora volta e está aqui. Foi meu aluno. Tenho maior alegria em tê-lo aqui no nosso programa comentando o que aconteceu. Meu amado irmão, essa aqui vai dar uns 2 mil. Você falou? É? Não, né? Do que você quer falar do senador? Já falamos do Moca, já falamos. Não, do Estado. Ah, uma boa ideia, hein? Agora você quer arrancar um senador aqui na marra, nem que seja eu, nem que seja o Elísio, quem for, mas tem que sair um senador daqui, porque não é possível ficar a vida inteira aí dando voto para os outros. Alguma coisa que o nobre companheiro que tem suas pretensões ao Senado comentar ainda mais? Não, a questão do senador para o Dourado, eu acho que todos têm que lutar por isso. Todos, e o que tem? O momento é extremamente oportuno. Por que é oportuno? Porque tem 2 vagas. E não pode deixar passar. E por que a gente não dividir a Grande Dourados, que é composta por 33 municípios e tal, e representa 50% do estado, e focar no nome. Agora, isso precisa do quê? Precisa do povo. Não é esperar, porque o fulano vai indicar, porque o cicano vai trazer o candidato a tiracolo. Tem que começar a especular nomes. É fulano, é ciclano, tal. E não tem o nome certo, não, mas tem que ser um nome que vai lá e defenda. Defenda Dourados e defenda os novos nomes, porque nós pega 33 municípios, você tem bons candidatos a deputado estadual, bons candidatos a deputado federal. Bom, então, exatamente. E outra coisa, tem que se unir, depois os que chegarem lá, se unir, esquecer de partido A, B, C e tal, para fazer as mudanças que o país precisa. É isso que nós precisamos, né? Agora, acho que o povo precisa participar mais. Peraí, vamos conhecer. Ah, surgiu o João da Silva lá. Ah, peraí, quem que é esse João da Silva? Tal. Vão procurar saber quem é ele, o que ele fez, o que ele já defendeu à sociedade, o que ele, como que ele é familiarmente, como que ele é. Sabe porque o passado da pessoa credencia ele né? Muito bom. Você viu por que a gente traz esse homem aqui, né? Fantástico. Tomara a Deus que um dia ele tivesse essa amplitude de poder político para poder trazer para Dourados aquilo que realmente nós sabemos que é do nosso interesse. Estou feliz hoje com a nova revista do Farol, que eu já mostrei para vocês, e já dizendo aqui dos novos companheiros que estarão aqui. Companheiros que não tem nada a ver com o PT. Pelo amor de Deus, companheiros, porque são companheiros, amigos. Lembrando que dentro em breve estaremos na Sky para o Brasil inteiro, ao vivo. Vixe, mãe de Deus, aí segura. E já estamos no mundo com o YouTube, né? Passando no Brasil, Mato Grosso do Sul, tudo quanto é lugar. Onde a gente avisa o pessoal, estou assistindo aqui, estou vendo aqui. Que bom. Isso aí tudo é produzido pela nossa querida TV Grande Dourados. Dá a impressão que tem uns 400 investidores aqui e tal. São apenas 2. 2, marido e mulher. O Rubens e a Roseli. E o grande administrador, Deus, que eles são extremamente devotos. E nós aqui esperando produzir o próximo programa, que seja também inspirado por Deus, para que sirva melhor ainda a todos nós teleassinantes, nos despedimos até o próximo.